Gente, boa noite. Esse material que eu separei aqui, ele não tem ligação exatamente com o concurso, o ano do concurso, ele tem a ver com o assunto mesmo. E as questões dentro da dificuldade que nós esperamos para a PRF. Separei na ordem, primeiro vamos ver processo penal, na ordem do programa, depois penal, na ordem do programa, legislação especial também dentro do conteúdo. Não dá para fazer numa ordem, mas dentro do conteúdo todo, legislação especial. Alguns assuntos no processo penal são fundamentais, assim, eu não poderia deixar de falar, a gente tem 1 hora só, a gente não vai fazer o curso inteiro aqui de processo penal, impossível. Mas tem assuntos que eu não poderia deixar de falar de jeito nenhum, porque são aqueles assuntos clássicos de concurso que os alunos precisam estar preparados. Não vim aqui para deixar a caraminhola na cabeça de ninguém, trazendo um monte de questão controvertida para deixar um pânico na galera, porque isso é prejuízo. Passar do ponto é um tremendo prejuízo. Você estudar além do que você tem que estudar, isso só gera nervosismo à toa. A prova virá do jeito que ela sempre veio, como a PF, como Polícia Civil, como a gente sempre espera, como o TRE, como o Ruas falou agora. Então, não tem que passar do limite, é só ficar dentro do esperado. E as questões aqui vão ser aquelas questões que vocês vão encontrar. Pelo menos o conhecimento discutido aqui é o que vocês precisam para gabaritar essa prova. Então, vamos lá. Primeira questão. Havendo dúvida quanto a eventual excludente de licitude por ocasião do oferecimento da denúncia, deverá o titular da ação penal pública, por força do princípio da presunção de inocência, pedir arquivamento do inquérito policial. Errado. Porque existe realmente esse princípio do indúbio pro réu no processo penal, que a gente aprende, fala o tempo todo, a dúvida deve favorecer o réu. Tudo bem, a dúvida deve favorecer o réu no final, porque antes da sentença, a dúvida favorece a sociedade. Na dúvida, nós investigamos, na dúvida, nós acusamos, na dúvida, o juiz não vai absolver sumariamente, ele vai marcar audiência de instrução de julgamento, na dúvida, ele vai colher a prova, e se essa dúvida persistir, ele vai absolver. Então, indúbio pro réu é no final. No início, indúbio pro societate. A dúvida em favor da sociedade. Então, como está dizendo aqui, a dúvida quanto a eventual excludente de licitude, do tipo, o promotor está na dúvida se o sujeito realmente agiu em legítima defesa, está na dúvida se ele realmente agiu em estado de necessidade, na dúvida, processo criminal. Porque no processo nós vamos esclarecer isso aí. O processo serve para isso, né? O processo não serve para punir ninguém, o processo é para esclarecer. Então vamos tirar a dúvida. Na dúvida, vamos ao processo. Então ele não deve pedir o arquivamento do inquérito, ele deve partir para o oferecimento da denúncia. Vamos lá. Gente, vamos lá. Vamos ao início da nossa revisão de direito penal. Vamos lá. Vamos iniciar o estudo de direito penal, fazendo a revisão como fizemos do processo penal. Espero que o pessoal também online esteja ainda de pé, porque o pessoal que deita para assistir a aula é o fatal. Vamos fazer a mesma coisa, na ordem do Código Penal, de acordo com os tópicos elencados no edital. Vamos examinar as questões, escolhidas pelos assuntos também, e pelo nível que devemos enfrentar na prova da PRF. Vamos lá. Questão 1. Considere que determinado agente tenha sido condenado por sentença transitada e julgado pela prática de determinado delito que deixou de ser conduta criminosa em face de lei ordinária federal posterior à data do crime. Nesse caso, como já houve condenação definitiva, a lei posterior não impedirá a execução da pena. Errado. O que eles estão dizendo aqui é que a lei foi alterada, deixou um fato de ser considerado como crime, está aqui, sentença, a prática de determinado delito, deixou de ser conduta criminosa, então houve o chamado abolício crimes, mas como o sujeito foi definitivamente condenado, essa lei não pode ser aplicada. Claro que pode. Artigo 2º do Código Penal. Lei posterior que deixe considera o fato como crime, vai fazer cessar todos os efeitos penais de uma sentença condenatória. Então, como é que nós não vamos deixar de executar a pena? Executar a pena na sentença, isso é efeito da condenação, é o efeito principal. Todos os efeitos penais vão sumir. Então, quando aparecer assim, lei posterior desconsidera um fato como crime, aliás, lei mais benéfica, surgiu uma lei mais benéfica, essa lei vai ser aplicada, de qualquer maneira, nada é capaz de impedir a retroatividade de uma lei melhor. Nem a instauração de um inquérito, nem processo, nem a sentença, nem recurso, nem trânsito julgado, nem cumprimento de pena. O cara está cumprindo pena, o fato deixou de ser considerado como crime. Então solta.
E compete ao próprio juiz da vara de execuções penais soltar, porque se o fato não é mais crime, o Estado não tem mais direito de punir. Se o Estado não tem mais direito de punir, não tem mais direito de investigar, de acusar, de processar, de julgar, de mandar cumprir pena, acabou tudo. O caso está encerrado. Então, errado. Nada impede a retroatividade dessa lei que deixe de considerar o fato como crime, artigo 2º. 2. Em relação ao tempo do crime, o Código Penal brasileiro adotou a teoria do resultado. Não. Em relação ao tempo, está lá o artigo 4º do Código Penal. O artigo 4º diz: considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro tenha sido o momento do resultado. Então, a teoria adotada em relação ao tempo do crime é a teoria da atividade. Errado. Tempo do crime, teoria da atividade. O que importa é o momento da conduta. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, no momento da conduta, porque ação ou omissão, o fazer ou não fazer, isso daí representa a conduta, o comportamento. No momento da conduta, esse é o momento do crime, teoria da atividade. Ah, mas a gente pensa assim, eu já ouvi falar nesse negócio de teoria do resultado em algum lugar, né? No Código de Processo Penal, em outro lugar. O Código de Processo Penal, quanto à competência, adotou a teoria do resultado. O juiz competente é o juiz do local de onde o crime se consumou. O juiz competente é o juiz do local do resultado. Teoria do resultado. Tem nada a ver aqui com o tempo do crime. Em relação ao tempo do crime, é a teoria da atividade. Bem, senhores, vamos examinar agora a legislação especial, os exercícios que eu separei das leis especiais que fazem parte do edital da PRF. Aqui não em ordem, primeiro lei de tortura, depois lei dos crimes hediondos, não, tudo misturado. E vamos debater aqui os principais pontos que ameaçam cair nessa prova da PRF. Vamos lá. Questão 1. Bartolomeu, pessoa com baixo grau de instrução, foi preso em flagrante pela prática de ato definido como crime contra a fauna. Nessa situação, o baixo grau de instrução de Bartolomeu não exclui a sua culpabilidade, mas constitui circunstância que atenuaria a sua pena no caso de eventual condenação penal. Certo. O baixo grau de instrução ou escolaridade não isenta o sujeito de pena. O artigo 14 da Lei 9.605 fala das circunstâncias atenuantes, enquanto o artigo 15, em contrapartida, fala das circunstâncias agravantes. E lá no artigo 14 fala que o baixo grau de instrução ou escolaridade atenua a pena. Ainda bem, né? Porque se o baixo grau de instrução ou escolaridade isentasse de pena, o indivíduo ignorante, né, o sujeito que não tivesse acesso ao estudo, ele seria uma arma contra o meio ambiente. O cara ia destruir o planeta, né? Não ia acontecer nada. Isento de pena? Não, o baixo grau dá uma atenuada na pena, mas não isenta. Porque o legislador sabe que uma pessoa que tem um nível mais baixo de instrução de qualidade tem uma tendência, assim, é mais vulnerável a isso. É mais propenso a esse tipo de coisa. Não que pessoas muito cultas, inteligentes, não pratiquem lesões ao meio ambiente, não causem danos ao meio ambiente. É claro que praticam. Tem pessoas que usam, inclusive, a inteligência para isso, para o mal, né? Mas há de convir que o indivíduo ignorante, ele fica mais assim, aberto para esse tipo de infração. É aquele indivíduo que, por ignorância mesmo, num parque florestal, ele vai urinar no rio e acha super normal. Passa um pássaro raríssimo, joga uma pedra. Assim, por que tu jogou uma pedra, cara? Assim, o cara não sabe nem explicar por quê, porque é ignorante, né? Então temos essa atenuante genérica do artigo 14.